Olá, boa noite, tudo bem? Satisfação retornar aqui após pequeno recesso de uma semana. Bastante movimentado aqui o chat. A Fernanda está aqui pela primeira vez e disse que não imaginou que fosse tão movimentado. Então eu reforço, vocês que nunca estiveram aqui ao vivo, que tirem uma oportunidade para estarem aqui, porque realmente tem muita informação, muita risada e muita troca positiva aqui, tá? Isso não é blefe, isso não é para chamar ninguém não, ok? A vocês, companheiros da Rádio Amigo Espírita, muito obrigado por prestigiarem o trabalho, sejam muito bem-vindos. O mesmo a todos vocês que baixam no SoundCloud e em outras plataformas, assistem pelo YouTube. Bastante referência de pessoas que assistem enquanto fazem faxina, enquanto lavam louça, enquanto cuidam dos filhos, enquanto estão no carro, no trânsito, viajando. É uma satisfação muito grande estar na companhia de vocês. Também queria deixar aqui o meu muito obrigado a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pela ótima recepção na primeiro fim de semana do mês, e a Recife, Pernambuco, pela ótima recepção também neste fim de semana que passou. Ok? Foram viagens bem longas, por isso não pudemos fazer os estudos, mas a troca e a gratidão são imensas. Acredito que deixamos boas sementes e trazemos boas sementes por onde passamos. Os companheiros e companheiras que estão aqui acompanhando ao vivo. Temos a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, a Wanda de Jales, São Paulo, a Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, que tive a oportunidade de conhecer no Recife, o Cristiano de Tapetininga, São Paulo, o Roberto de Kosai, no Japão, a Luzia Lobato de Natal, que viajou com suas irmãs 4 horas de carro para prestigiar o evento no Recife, a Rosita de Blumenau, Santa Catarina, a Rai Lima, da Nicarágua, a Rita de Cássia, de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Janete de Tijuca, Santa Catarina, o Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais, a Patrícia de Blumenau, Santa Catarina, a Inês de Ribeirão Preto, São Paulo, a Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Darcy de Americana, São Paulo, a Cláudia do Rio de Janeiro, capital, a Isabela de Franca, também São Paulo. Elizabeth de Cuiabá, Mato Grosso, também está aqui. Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. E William de Belo Horizonte, também. Ok? Então vamos lá. A Sirlene de São Paulo, capital, também. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. Eu sou Vitor Antenori Ross. Seguindo, este é o encontro de número 49. Encerramos hoje o capítulo 5. Não, iniciamos hoje o subtópico 5.2, Força Criadora, parte 1. Ok? Então vamos lá, o último salve aqui. A Cássia de Muzambinho, Minas Gerais, também está aqui. E a Priscila, do Rio de Janeiro, capital. Pierre perguntando da viagem a Santa Maria, como eu disse, foi maravilhoso, uma troca muito positiva, muito feliz de conhecê-los. Vamos lá então? Direto no texto. No inevitável processo da evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe as percepções para a realidade de si mesmo e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. No inevitável processo da evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe as percepções para a realidade de si mesmo e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. Bom, nós sabemos então que o processo de evolução é inevitável, é uma fatalidade, e que o despertar da consciência nos abre percepções para a realidade de nós mesmos. O que é isso importante? Que não necessariamente eu vou gostar do que vejo, ok? Quando eu abro o campo da consciência
e percebo a realidade a meu respeito, eu posso me deparar com coisas não muito bonitas, que me fazem querer voltar para a ilusão. Tá? Então, enquanto eu imagino que o problema está no esposo, no patrão, na sociedade, eu não me incluo nem no casamento, nem na firma e nem na sociedade de forma geral, então eu sofro um pouco menos, ok? Porque eu projeto no outro o motivo da minha dor. Quando eu entro em contato com o que sou de verdade, eu posso também perceber a vaidade, a arrogância, a impotência, a incapacidade de lidar com os problemas, vários vícios que vão trazer obscuridade para as virtudes que eu pensava ter, ok? Por isso é muito importante estar atento a isso, atenta a isso. Aqui os objetivos da existência corporal eu coloquei em negrito objetivos, vamos ver por quê. No Livro dos Espíritos, aqui é uma nota do expositor. No capítulo 2, da encarnação dos espíritos, nós temos a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Bom, então vamos voltar aqui. Abre-lhe percepções para a realidade de si mesmo e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. O objetivo da existência corporal, então, é experimentar as vicissitudes da existência corporal. Ok? Aqui nós temos a palavra sofrer, mas nós não podemos levar o sofrer como uma coisa punitiva, tá? Sofrer significa passar por. Que isso me tocará a carne, que isso me tocará o psicológico, ok? Mas não visto como um sentido de tortura, certo? Então, isso tem que ficar muito claro também. Nós vamos passar por todas as dificuldades da existência corporal. Isso é expiação. Pode ser que em algumas dessas situações exista um grande sofrimento? Pode, mas ele ainda está vinculado a causa e efeito. Portanto, o que me traz sofrimento não é a encarnação. O que me traz sofrimento são as dívidas que eu trago como espírito, que na encarnação se mostram diante de mim para que eu as quite, tá? Então, sou eu quem trago isso. Mesmo que eu não encarnasse, eu continuaria em sofrimento na erraticidade, tá? Então, a encarnação funciona também com esse objetivo de nos colocar em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. E qual seria? Bom, a obra da criação diz que nós devemos buscar a lei do amor, que o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, mas qual é o meu papel? Talvez, no fundo, eu quisesse ser o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Eu quisesse fazer alguma coisa muito grandiosa, às vezes pelo Brasil inteiro, pela África inteira, pelos refugiados, etc. Mas eu não consigo fazer isso ainda. Ok? Então, como é que eu posso começar me sentindo útil dentro da criação? Sendo um bom ser humano para mim. Primeiro de tudo, para mim. Não me entupindo de drogas, não me colocando em riscos desnecessários. O que é risco desnecessário? É correr desesperadamente no carro para não chegar 5 minutos atrasado na reunião. É uma vida inteira pela frente. Será que essa reunião é tão importante que vale a minha vida? Vale meus filhos ficarem órfãos? É não me colocar em situação de risco me envolvendo com mulher ou homem casado, que eu posso lidar com uma pessoa ciumenta, pode vir no portão da minha casa me dar um tiro na testa. São imagens que nós vemos todos os dias acontecendo. Mexer com a mulher dos outros em festa, quando o cara foi no banheiro. São situações onde eu me coloco em risco. Ok? Entrar dentro de locais perigosos para pegar R$ 5 de maconha, correndo o risco de ficar no meio de briga de traficantes. Nesse sentido é que eu começo por mim. Depois eu vou estendendo isso aos meus animais de estimação,
não deixar eles torturados porque comem só uma vez por dia, não deixar faltar água, não deixar ficar cheio de carrapato, oferecer uma limpeza no local onde eles dormem. Aí eu vou estendendo isso depois para os meus filhos, ouvindo os meus filhos, cuidando deles, e aí vai. Até que um dia eu consiga salvar a África inteira, o Brasil inteiro, o Uruguai inteiro, o que seja. Mas eu tenho que começar por mim. Tá? Então, o nosso papel na criação é esse. Se eu não estou aqui lidando com os problemas e com os efeitos das causas que eu criei, então eu estou procrastinando o que eu deveria estar fazendo. Se eu realmente não entro em contato com estes problemas, mas eu tenho recursos para fazer o bem, eu não falo só de dinheiro, mas eu falo de tempo, de inteligência, de logística, de influência, e eu também não estou fazendo isso, então eu também não estou fazendo outro processo, ok? Então, é lidar com clareza com os problemas que me chegam. Se eu sou um cadeirante, se eu tenho uma doença mais pesada, se eu recebo um diagnóstico de uma doença crônica letal, eu tenho que lidar com isso da melhor forma possível, ou se eu não passo por dificuldades maiores, dividir o que me foi dado em níveis materiais e abstratos, dividir o conhecimento, e aí alcançamos situações melhores. Da mesma forma que esse estudo aqui é feito, você pode fazer dentro da sua área. De repente, se você é um jurista, se você é uma professora de educação física, dividir o conhecimento, levar às pessoas coisas que tragam nortes para ela, tá? Que não resolvam seus problemas, mas que expliquem algumas coisas onde elas estão com dificuldades. Isso já é um começo. Continuando. Imediatamente, a necessidade do autoconhecimento constitui-lhe um desafio que deve ser vencido a esforço tenaz, porque ele propiciará a identificação dos recursos intelecto-morais disponíveis e dos prejuízos comportamentais que decorrem dos vícios e paixões primitivas, remanescentes dos níveis de sono e de indiferença ora ultrapassados. Certo? Também tem, se você não tem uma ciência que seja útil para as pessoas, de repente você trabalha com engenharia da computação e não tem muito o que dividir, pega algum estudo que te seja importante, né? Tem aí estudo das obras básicas, começou um estudo das obras de André Luiz também, com um médico bem novo na Rede Amigo Espírita, falou sobre a epífise nesta semana. Então, divide. O Roberto disse isso, quem mais falou? Tem pessoas que já estão pegando esse estudo aqui e levando para suas casas espíritas para estudarem lá. E isso vai trazendo, obviamente, outros desdobramentos. Mas, às vezes, essa notícia, né, de apresentar às pessoas a algum tema que está disponível. Faz a sua parte nesse sentido, né, de não guardar para você todo o benefício que isso está te trazendo. Se você está aqui acompanhando um estudo de número 49, é porque você tem 48 horas de carga horária conosco aqui. É material suficiente para você mudar vidas. Então, se você não tem habilidade para fazer isso, nem profissional e nem técnica, então ao menos leve este material para que as pessoas tenham acesso a ele também. Certo? O Dioclésio disse que assistiu o vídeo novo do médico. Isso, Darcy também fala de dividir com a família. Começa por aí. Bom, imediatamente a necessidade do autoconhecimento constitui para nós um desafio que deve ser vencido a esforço tenaz, porquanto nos propiciará a identificação dos recursos intelecto-morais disponíveis, ou seja, eu vou identificar o que eu dou conta ou não de fazer, moral ou intelectualmente, e dos prejuízos comportamentais que decorrem dos vícios e paixões primitivas, remanescentes dos níveis de sono e de indiferença ora ultrapassados. Prejuízos comportamentais que decorrem dos vícios e paixões primitivas. Por quê? Porque quando eu não tenho autoconhecimento, eu não sei o que são vícios. Eu acho que vício é fumar cigarro. Eu não entendo que a fofoca é um vício. Eu não entendo que o pessimismo é um vício, que a inveja é um vício e que isso me prejudica. Quando eu desenvolvo autoconhecimento, eu identifico quais são esses fatores que me atrapalham e aí eu consigo combatê-los. Então, veja aqui,
remanescentes dos níveis de sono e de indiferença ora ultrapassados. Que níveis de sono são esses? O momento em que não estamos despertos, que ainda estamos dormindo, que não acordamos como espíritos. Portanto, no sonho eu faço o que eu quiser. No sonho eu posso voar, no sonho eu tenho superpoderes, e o espírito que ainda está dormindo também se vê dessa forma. Ele acha que desviar 10 milhões de reais das outras pessoas é uma habilidade que ele tem de não ser pego. Ele acha que vender crack a pessoas que estão acabando com a própria vida é malandragem, é esperteza, porque ele ainda está dormindo. Ele ainda acha que é o tênis caro que importa. Ele ainda acha que é viajar de jatinho fretado que importa. Ele não entendeu ainda o que está acontecendo aqui, ok? E nós que estamos um pouco mais ligados, um pouco mais buscando este processo de autoconhecimento, não podemos mais nos dar ao luxo dessa dormência de viver nesse mundo onírico, onde nós achamos que podemos fazer tudo quando bem entendermos. Ok? Então, identificar o que eu preciso modificar, reconhecer quais são as potências que eu tenho nisso. Se eu reconheço que eu não tenho potências, buscar ajuda de quem as tem, aceitar com humildade, pagar o que for preciso por isso, se não for em dinheiro, mas em gratidão ou em respeito, né? Às vezes a pessoa fala, pode ir lá conversar comigo que eu te atendo gratuitamente, vai às 5 horas, aí você chega às 5h15. São nesses detalhes que nós vamos encontrando onde é que você está fazendo a sua parte por um mundo melhor. Ok? Eu não sei, Bruno, tem que perguntar para o José Aparecido. O Pierre pergunta o que seriam as paixões primitivas. As paixões primitivas, nós já temos trabalhado isso nos estudos anteriores, né? São essas necessidades territoriais, é tudo aquilo que quando você imaginar de um homem das cavernas para cá, leva o ser humano a lutar. Então é aquela luta por território, é aquela luta por comida, é aquela luta por mulher ou por homem, é a luta por poder, né? É o desejo de posse. Essas são as paixões primitivas, porque a paixão que não é primitiva, né? Primeiro que o sublimado nem vai ser refém das paixões, mas o sentimento que é sublimado, ele não é um sentimento de posse, ele é um sentimento de divisão. Ok? Um sentimento de multiplicação. Então, quando dizem que Jesus multiplicou os pães, significa que ele dividiu. Ele fez 1 virar 2, ele fez 2 virar 4. Não significa que magicamente outros pães surgiram. O milagre da multiplicação se eu tenho todo esse conhecimento, então por que ficar só para mim? Por que não dividir com mais 1000 pessoas, que dividirão com outras 1000? E de repente nós teremos aí 100.000 pessoas falando de sombra, de arquétipo e de complexo como se fosse algo comum, não como se fosse uma língua privilegiada dos intelectuais da área. Então isso é importante que eu estou dizendo, isso aqui é multiplicar. Então você pode fazer isso em qualquer área da sua vida. Se você luta veementemente para manter o controle das suas coisas, não querendo dividir com mais ninguém, isso é uma paixão primitiva. Ficar nervoso porque alguém entrou na vaga do estacionamento que você queria, isso é uma paixão primitiva. E assim sucessivamente. Certo? Continuando. Conhecidos os próprios limites íntimos e as ricas possibilidades diante de si, ampliam-se os horizontes do discernimento e as opções pela libertação dos atavismos perniciosos, ensejando-o avançar, mesmo sob a imposição de sacrifícios. Então, a lógica vai continuando. A partir do momento que eu conheço os limites íntimos e as ricas possibilidades diante de si, tá? Não são as coisas já concretizadas, são as possibilidades que eu tenho diante de mim, de melhorar a minha saúde física, de melhorar a minha saúde mental, de melhorar a saúde mental do meu lar, das pessoas com quem eu vivo e talvez até do meu bairro, etc. A partir do momento que eu defino esses limites, eu posso me trabalhar. Então, se eu defino que o meu limite da agressão é levantarem a voz comigo, quando alguém levantar a voz comigo, eu já resolvo a situação ou me afasto dela. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala, não, eu vou aguentando,
ela não deixa nem que o pai grite com ela, aí ela se vê namorando um cara que grita com ela. E daqui a pouco esse cara, além de gritar com ela, joga o copo e quebra o copo no chão. Depois ele já pega uma almofada e joga na direção dela. Quando ela percebe, ela está tomando um soco. E não percebeu como isso aconteceu. Isso aconteceu porque ela não reconheceu seus próprios limites. Qual é o seu limite? Até onde uma pessoa pode mandar em você? Uma pessoa pode dizer o tamanho da saia que você tem que usar? Uma pessoa pode dizer quando você vai ou não sair com seus amigos? O seu patrão pode dizer quando a sua família é mais importante ou fazer hora extra é mais importante? É você que vai definindo esses limites íntimos. E isso depois se aplica às questões emocionais. Uma pessoa pode te deixar esperando e deixar você em segundo plano? Quando isso estiver delimitado, aí fica mais fácil fazer essa mudança e se proteger das agressões externas. Certo? Então, ampliam-se os horizontes do discernimento e as opções pela libertação dos atavismos perniciosos, que são essas tendências a agir de certa forma, né? Um atavismo é um comportamento ancestral, eu repito aquilo sem entender muito porquê, e pernicioso é porque me faz mal, ensejando-nos a avançar, mesmo sob a imposição de sacrifícios. Mas por quê? Porque eu entendo o motivo desse sacrifício. O problema é quando eu não sei pelo que eu estou me sacrificando. Eu tenho que ficar nesse casamento por gratidão à pessoa, mas até que ponto eu tenho que ser grato por essa pessoa? Quando eu comecei a namorar essa garota, essa mulher, ela não tinha, eu não tinha nada, ela me ajudou, pagou minha faculdade, ou ficou ao meu lado num momento de doença. Agora já se passaram 5 anos, eu não tenho mais o sentimento por ela, mas eu fico porque eu devo isso a ela, ou eu posso sair? Até que ponto eu sei com clareza? Como educar meu filho? Qual o limite que eu coloco para ele? Tá? Então nós vamos tendo esse sofrimento porque não sabemos para o que é o sacrifício. Se eu imagino que dar uma madeira para o meu filho 3 horas da manhã é um sacrifício. Ninguém quer levantar 3 horas da manhã e depois às 6 de novo e depois às 9 e etc. Mas é um sacrifício. Se eu imagino que o sacrifício é para que meu filho me ame, eu estou cometendo um erro. Porque quando ele for adolescente e não quiser mais a minha companhia, eu vou sofrer. Se eu entender que o sacrifício é para devolver ao universo o que o universo me deu, alguém se sacrificou para que eu esteja aqui hoje conversando com vocês, então nada mais justo do que eu passe isso adiante. Isso não é um favor, isso não é caridade, isso é simplesmente deixar o fluxo das coisas acontecer. Aí eu não cobro nada do meu filho depois. Se ele fizer 15 anos e quiser ir para a Alemanha fazer um intercâmbio e nunca mais voltar, eu vou saber que eu fiz a minha parte. Vai doer, vou sentir saudade, não tem problema. Mas imaginar que o sacrifício que eu faço é para que ele me ame, queira ficar comigo, ou que ele cuide de mim quando eu estiver velho, isso é uma ilusão. Então, estes sacrifícios que eu faço pela empresa, isso é uma ilusão. Quando eu entendo o sacrifício espiritual, que significa eu vou sacrificar a minha vontade de beber e de ficar em casas de prostituição e de falar mal das pessoas porque eu preciso me melhorar como espírito, aí fica mais fácil de fazer, porque eu sei onde eu quero chegar. Não é uma ilusão, é uma realidade. Fazer o sacrifício de ir para a academia, melhorar meu condicionamento físico, eu sei onde eu vou chegar. Não existe uma matemática incorreta em razão disso. Se eu fizer 6 meses de academia e mudar a minha alimentação, eu vou ter um condicionamento físico melhor. O corpo mais definido é uma consequência disso. Mas o condicionamento físico, um metabolismo melhorado, isso sim vai acontecer. Da mesma forma, eu sei que se eu ficar 6 meses fumando cigarro e comendo chocolate deitado no sofá, eu vou ter um condicionamento físico péssimo. Eu vou subir uma escada e já vou ficar cansado. Então, essa é a aplicação. Identificar quais são os pontos que precisam ser mudados, reconhecer os sacrifícios necessários para que eles sejam modificados e enfrentá-los apesar disso, porque eu estou buscando uma causa maior do que um prazer momentâneo. A Rita de Cássia coloca essa frase sua, eu vou colocar aqui, apesar de eu já ter dito, porque ela é a que mais me chega. Tá, entre as top 3, vai. É difícil saber o limite quando nos anulamos para ajudar alguém que muito fez por nós. Este é o ponto.
Se eu imagino que a pessoa fez por mim, eu imagino que eu posso fazer por ela. A pessoa não fez por mim, ela fez por seus valores. Ela fez pelo sentimento que ela tinha por mim. Então, se uma mulher ficou comigo durante um momento de doença, ela não ficou por mim, ela ficou pelo amor que ela tinha por mim. Isso é dela. Eu não posso ficar preso ao amor que uma pessoa tem por mim. A gratidão significa sair desse casamento, por exemplo, de uma forma honesta, respeitando ela, e não sair pela traição, não começar a maltratá-la, não sair falando mal, mas é nesse sentido. Eu não faço as coisas pelos outros, eu faço por mim. É o meu valor que me faz isso. Então, se eu vou e sirvo pão para um mendigo, é porque eu não quero ver o mendigo sofrendo. Não porque eu acho que o pão vai fazer bem para ele. Isso é uma consequência, mas é porque os meus valores me dizem que eu não posso ficar com um pão na mão enquanto aquele cara está com fome, então eu vou dividir com ele. É por mim que eu faço. Se o mendigo jogar o pão na minha cara, vender o pão e trocar por droga, não é problema meu, não vai me ofender, porque eu não fiz isso pelo outro. Tá? Então, nesse sentido, não fica uma situação egoísta, porque eu não espero nada do outro. Ok? E eu não faço isso para que o outro goste de mim. Então, na ilusão de que eu faço pelo outro, na verdade, eu estou alimentando o meu ego, fazendo com que eu me sinta importante para o outro. E, na verdade, eu não sou. A minha relação com o outro é apenas uma obrigação como espírito. É uma obrigação como cidadão. Não é favor nenhum. A divisão natural dos direitos e dos valores, para que todos possam usufruir dos mesmos benefícios. Quando se refere aos pais, também foi perguntado aqui. Também a questão da pontualidade, que também é muito importante. No que diz respeito aos pais, os pais eles têm uma obrigação maior com os filhos, mas, de novo, eu não faço pelo meu filho, eu faço pelo meu valor do que é a paternidade. Quando eu vou ser pai, eu tenho que ter noção do que é a paternidade para mim. E aí eu tento ir o mais próximo nesse sentido. Se a paternidade para mim é dar umas pancadas no menino para ele aprender, eu não estou fazendo isso por ele. O pai fala o seguinte: eu bato nele agora para ele não apanhar da vida depois. Pode racionalizar como quiser, mas ninguém precisa apanhar para aprender. Ninguém precisa apanhar para aprender. Porque o senhor que bate no seu filho, a senhora que bate no seu filho, quando comete um erro grave no seu trabalho ou na vida pessoal, você chama alguém para te bater? Você se bate? Então por que só uma criança precisa apanhar? Nesse sentido eu vou entendendo. Eu faço por mim. Então essa construção nossa de que nós vamos ajudar o outro é uma ilusão, está lá na palavra. Cada um salva a si mesmo. Cada um busca seu próprio crescimento. É individual. Nós fazemos este movimento de forma coletiva, mas a percepção e as elaborações são individuais. Então eu não posso salvar ninguém e eu não posso condenar ninguém. Eu posso dificultar o caminho da pessoa ou facilitar o caminho dela, mas ainda assim, quem vai dar o passo é ela, não sou eu. Ok? E quando eu tento empurrar uma pessoa, na ilusão de que eu estou empurrando ela à força, a partir do momento que eu me afastar, os complexos dela e os seus estágios mentais a trarão de volta para o local onde ela estava. Como é isso na prática? Imagine que eu sou uma pessoa totalmente descabida da sociedade, eu sou um alcoolista, eu vou nas festas, só fico bêbado, saio com um monte de garota e não tô nem aí com nada. Aí eu me apaixono por alguém e essa pessoa é controladora. E ela fala, eu vou te mudar. Aí ela me proíbe de beber, ela me proíbe de fumar, ela fica atenta se eu vou sair com outras garotas ou não, e durante 6 meses eu não bebo, eu não fumo e eu não dou trabalho. Quando nós brigarmos ou quando nós nos separarmos, no primeiro fim de semana estarei eu, bêbado, com outras garotas em uma balada, porque eu volto para onde eu estava. Ninguém pode me fazer crescer. Eles podem me aprisionar no crescimento deles, mas a partir do momento que eles se afastam, eu volto para onde eu estava e tenho que continuar dali. Deixa eu ver aqui. Com relação à pontualidade, né, até onde saber, eu deixo isso bem claro. Eu particularmente sou muito criterioso com relação à pontualidade. Então, se uma pessoa já me conhece, já tem contato disso, fala, Vitor, passa na minha casa às 7h20 para nós irmos à festa. Se até às 7h25 ela não saiu do portão, eu vou embora. Ok? Por quê? Porque é um contrato. Isso é com tudo na vida.
Tá? Quando você marca um médico, você espera que ele te atenda na hora marcada. E 5, 10 minutos não são nada para quem está lá com o poder na relação, mas para quem está esperando Tá? 5 minutos é uma espera imensa. 10 minutos são uma espera imensa. Então, até que ponto eu tenho que permitir que as pessoas abusem da minha pontualidade? Depende do poder que você tem na relação. Se você não tem poder na relação, você pode pedir que a pessoa seja mais cordial. Mas do mesmo jeito que eu vou embora por conta de 5 minutos, pode ter alguém que te faça esperar mais 40 só para te punir. E aí você vai ter que lidar com isso. Tá? Essa pessoa pode não ser pontual, mas de repente ela é um ótimo pai. E às vezes eu sou pontualíssimo e sou um péssimo pai, no sentido de influência, no sentido de comportamento, no sentido de exemplo que estou dando, tá? Não julgando se existe um pai bom ou ruim, ok? Então é tomar muito cuidado com isso, que um valor meu que eu considero uma virtude defina que eu sou uma pessoa boa, e uma coisa que eu considero um vício ou um descuido do outro defina que ele é uma pessoa ruim, tá? Então eu tenho que saber até que ponto eu tenho que ser radical, extremista e até que ponto maleável. Se eu também não estou ganhando em algum outro ponto. Seguindo. Afinal, sacrificar-se pelo bem e pela plenitude é uma preferência feliz, já que o sofrimento resultante constitui experiência valiosa para novas e futuras realizações. Vejam, então por isso que eu disse também, quando eu me sacrifico por algo que é bom, que eu sei o que está acontecendo, é um sacrifício feliz. Qual que é a chave para isso tudo? Desconfigurar o pensamento de que felicidade e alegria são a mesma coisa. Eu posso estar triste, mas feliz. Eu estou triste porque o meu relacionamento terminou, mas o meu espírito está feliz porque eu me livrei de uma pessoa que me fazia mal. Eu estou triste porque eu estou desempregado, mas o meu espírito está feliz porque eu saí de um emprego que me deixava longe dos filhos. E assim é que eu vou fazendo a releitura, ok? Você pode estar em um momento de tristeza, mas isso não implica infelicidade. E da mesma forma, alegria não implica felicidade. Isso muda bastante o panorama. O sofrimento resultante constitui experiência valiosa para novas e futuras realizações. Seguindo. Avaliados os obstáculos impeditivos ao crescimento íntimo, fácil se torna investir coragem e decisão, a fim de extirpar a carga de inferioridade que, por sua vez, embora proporcione sensações de prazer, também fomenta infortúnio, insatisfação, ansiedade e tormento. Sofrimentos, pois, innecessários por serem destituídos de valor de edificação real. Então vamos associar essa tristeza que eu disse, que a Isabela de Franca lembrou aqui, que ela já tem anotado isso do encontro passado. Obviamente, muita coisa eu vou repetir, porque são 70 horas de material, somando os dois estudos. Então eu peço até desculpas por isso. Sofrimentos innecessários. Infortúnio, insatisfação, ansiedade e tormento. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar pela ansiedade? A ansiedade não é algo por qual eu tenho que ficar preso a ela. A ansiedade é algo do qual eu tenho que me libertar. Porque a ansiedade não resolve nada. Sofrer por antecipação nunca ajudou uma pessoa. Nunca. Não faz diferença nenhuma, mas nós insistimos em passar por isso. Deita na cama, o cérebro começa a conversar, e aí não desliga nunca mais. Vai para o encontro, fica pensando, será que essa roupa tá boa? O que a pessoa vai pensar de mim? Como vai ser? E tal, e tal, e tal. E assim vai sucessivamente. Então, é nesse sentido que nós vamos nos libertando daquilo que somos, do que estamos buscando, tendo um pouco mais de fé no universo, né? Olha lá, o Bruno disse que ficou feliz e triste por um término de namoro e que não deve estar ficando louco. Pois é. Exatamente isso. Avaliados então os obstáculos que nos impedem de crescer intimamente, fica fácil de investir a coragem e a decisão a fim de extirparmos a carga de inferioridade
que, embora proporcione sensações de prazer, também fomenta infortúnio, insatisfação, ansiedade e tormento. Mas uma carga de inferioridade proporciona sensações de prazer? Proporciona. Tá? Porque a energia inferior são essas energias viciadas, a energia inferior são essas energias onde eu me aprisiono. Então, muitas pessoas preferem estar dentro de um calabouço conhecido do que correrem o risco de conhecer um céu que não tem o registro. Então, eu fico em um sofrimento que me é conhecido por medo de que exista um sofrimento maior fora dele. E nisso eu perco a chance de ter um prazer maior também. Então, são as pessoas que falam, mas eu vou sair desse casamento e vou para onde? Eu não quero ficar sozinho. Eu vou largar esse emprego e vou passar fome. Então, a pessoa se vende, moralmente falando, e não consegue sair daquela situação. Então, são pessoas, por exemplo, que moram naqueles bairros que alagam, a água vai até o teto há 30 anos, mas elas não conseguem sair dali. Tem medo de sair dali. Tem medo de abrir mão às vezes. Mas eu moro numa casa com 2 cômodos, com 2 quartos, que alaga há 30 anos. Se eu sair daqui, eu só tenho dinheiro para ir para um bairro que não alaga, mas vai ter que ser uma casa com 1 quarto. Então aí é que você define a sua prioridade. Se a sua prioridade é ter os 2 quartos e você sabe que o seu governo não vai impedir o alagamento, então quando as coisas estiverem alagadas, você não pode reclamar. Se a sua prioridade é não ter o alagamento, então quando você estiver na casa com 1 quarto, você não pode reclamar da falta do outro. São nesses trabalhos que nós vamos decidindo o que é prioridade para nós. Todas as coisas, ninguém pode ter. É o que gostaríamos, sermos milionários, morarmos maravilhosamente bem, termos um helicóptero para não pegar trânsito, mas e se todo mundo tivesse esse mesmo direito, ia ter trânsito de helicóptero, ia dar na mesma. Feliz ia ser quem anda de moto e carro. Compreende? Então, é acessar a real informação. Queria dar uma vida melhor para o meu filho, mas eu tenho que fazer uma vida melhor com o que eu tenho. Meu filho tem uma vida boa. Eu é que preciso enxergar isso. Eu não preciso me sentir um pai inferior porque eu não consigo colocá-lo numa escola particular. Tem garoto de escola particular que acaba trabalhando como gari. E tem gari que estuda as coisas do lixo e acaba virando médico e acaba virando juiz. É o que você faz, é o quanto você estrutura no seu filho a segurança pessoal, a coragem que ele tem de tomar decisões, de enfrentar os olhares feios, de chegar com uma roupa rasgada onde só tem gente com roupa de marca, porque nesse sentido ele não se sente inferior. Se você se sente inferior porque não consegue dar uma vida boa para o seu filho, então é isso que você está dando para o seu filho, um sentimento de que ele não merece o melhor. E o que um filho ou uma filha precisam são os pais presentes, conscientes, que os encorajem a darem o melhor de si, no que quer que seja. Tá? Se for para ser neurocirurgião, se for para ser bailarino, se for para ser neurocientista, se for para ser qualquer coisa. Mas ele tem que se sentir seguro naquilo. E essa segurança parte do nosso núcleo familiar. Seguindo. Nesse empenho, ressumam os resíduos enfermiços decorrentes das fixações perversas, que o idealismo purifica mediante novos contingentes mentais de concentração e esperança nas virtudes. Ressumam os resíduos enfermiços decorrentes das fixações perversas, que o idealismo purifica mediante novos contingentes mentais de concentração e esperança nas virtudes. Então eu volto com o exemplo do copo com água sujo de barro. Okay? O copo com água cheio de barro é o copo da sua viciação mental, é o copo do seu primitivismo, é o copo das nossas heranças ancestrais. O copo com água limpa é o novo conhecimento que nos é trazido pelo espiritismo, pelo budismo, pela ciência, pela filosofia, por quem quer que seja. Quando eu jogo aquele copo com água limpa no copo com água com barro, a água vai ficando cada vez mais clara. Até que essa água com barro fique limpa, calcule o tanto de copo que eu vou precisar. Então não é com uma leitura que o seu problema se resolverá, não é assistindo um filme que o seu problema se resolverá, não é com uma sessão de terapia, nem com 100 sessões de terapia que o seu problema se resolverá. É uma escala que termina nunca. Sempre terá um conhecimento a mais para nós acessarmos. Sempre haverá alguma coisa que ainda não fizemos. As possibilidades do universo são infinitas.
ok? Quando eu olho dessa forma, eu não me desespero diante do infinito, eu me acalmo, porque eu sei que nenhuma parede vai me comprimir. Eu sei que o espaço para que eu cresça não tem limites, e isso não me assusta, isso me deixa seguro. Então eu vou trocando esses resíduos enfermiços decorrentes das fixações perversas por novos contingentes mentais de concentração e esperança nas virtudes, nas minhas e nas dos outros. Eu começo a imaginar que existem pessoas honestas no mundo. Eu vou ficando tranquilo a isso. Quando a minha carteira cai no chão e alguém vem correndo atrás de mim, e a hora que a pessoa grita, eu falo, agora eu vou ser assaltado. E na verdade ela vem me dar a carteira que caiu. E eu não percebo às vezes isso. Eu não percebo o quanto de coisa boa está acontecendo no mundo. Então, quando eu passo a olhar as virtudes que existem no mundo e me concentro nelas, o peso dos vícios das pessoas diminui e eu passo a ter mais esperança e coragem para enfrentar o mundo. E ao enfrentar o mundo, eu me torno exemplo para outros que estão lá acovardados com medo. E isso gera uma reação em cadeia. Quando chega uma hora que todo mundo sai desse calabouço de medo e covardia e vai viver as suas virtudes, ao invés de se aprisionar nos próprios vícios. Deixa eu dar uma lida aqui. O Dioclésio trouxe a alegoria da caverna de Platão também. Bastante informação aqui. Vamos lá. A resolução para o autoconhecimento faz-se acompanhar do desejo de transmutar os sentimentos servis em emoções sutis, que compensam a ausência dos choques de brutalidade dos anelos que se concentram na região do baixo ventre, sincronizados na área sacral. A resolução para o autoconhecimento faz-se acompanhar do desejo de transmutar os sentimentos servis em emoções sutis. Tá? Começa por aqui. Que compensam os choques de brutalidade. Nós ainda temos um grande número de pessoas. Vai ter um evento aqui, não sei se é em São Paulo, no Rio de Janeiro, do UFC, que vão lotar um estádio para ver um campeonato de MMA. Porque ainda tem um monte de gente interessada e pagando muito por pay-per-view para ver um monte de homens se arrebentando no octógono. Isso é o que nós precisamos. Isso ainda é uma sequência do Coliseu Romano e de várias outras coisas que aconteciam lá atrás. Não é mais do que uma rinha humana. A diferença é que os humanos estão ali por vontade própria. Ok? Não é a questão da luta, dos indivíduos que querem lutar. Isso é um problema deles. Mas é a questão das pessoas gastando fortunas para ver aquilo. E pedindo que tenha mais sangue. Elas não querem imobilização, elas não querem finalização, elas querem nocaute, elas querem ver o cara desmaiado. Essas são eleitas as lutas da noite. Então, quer dizer, nós ainda precisamos dessa brutalidade. E aí, se você pegar, por exemplo, a audiência de um programa da TV Cultura que mostre crianças um pouco mais abastadas, ensinando crianças pobres a escovar os dentes, ele nem se compara ao Polícia 24 Horas. E aí a pessoa assiste o Polícia 24 Horas e os caras vão lá na casa do casal que está brigando e não acontece nada, e ficam chateados. Eu quero ver perseguição, eu quero ver o marginal tomando tiro, eu quero ver o pinote da moto com o cara caindo. Por quê? Porque nós ainda temos essa tendência, essa busca pela brutalidade. À medida que isso vai se modificando, nós vamos tendo painéis mais sutis. Nós passamos a gostar de jazz, nós passamos a gostar de música clássica, passamos a gostar de golfe, passamos a gostar, compreende? De coisas assim que não são tão brutais, que não têm o contato físico, que são individuais, nada sincronizado. Nesses pontos, né? Mas nós ainda gostamos de rugby, de futebol americano, de basquete, cotovelada, empurrão, testosterona correndo solta ali, tá? Então, nesse sentido, isso se aplica em tudo na vida. Parece que quando eu grito com o meu filho, ele escuta mais do que quando eu mostro com o exemplo. Parece que quando eu estou com ciúme, eu tenho que gritar. Então, por que, se eu acredito nisso,
Por que eu não grito com a minha mulher quando eu estou apaixonado por ela? Por que quando eu estou apaixonado por uma pessoa, eu sussurro? Se eu acho que ela vai acreditar que eu amo ela falando isso baixinho, por que na hora de contestar eu preciso gritar? Então, das duas, uma. Ou eu grito para falar que eu amo e para falar que eu odeio, ou eu sussurro para falar que amo e para falar que eu odeio, porque eu gero uma descompensação no meu próprio psiquismo. Eu deixo, enfim, impresso nas pessoas que quando eu grito a coisa é mais séria. Então, quando eu falo baixinho, ninguém me leva a sério. E aí eu não entendo por quê. E aí eu começo a falar, nessa casa eu tenho que gritar para ser ouvido. Fui eu quem construiu isso. Isso é o patrão com os funcionários, esse é o capitão do time com os outros jogadores, e nós vamos fazendo isso na sociedade. São alguns policiais falando com o bandido, é o bandido falando com você. Não é só chegar e falar, eu tô com uma arma aqui, me passa suas coisas e ninguém se machuca. O cara chega gritando, eu vou dar tiro na sua cabeça, eu vou te arrebentar, eu vou te matar. Isso nós construímos. Nós ainda nos comunicamos melhor com a brutalidade, e a sutileza ainda é vista como fraqueza, se pararmos para pensar. Dos anelos que se concentram na região do baixo ventre, sincronizados na área sacral. Então, são essas energias que estão na área sacral que nós vamos tentar transformar em energias mais sutis. O Dioclésio tem canal Combate em casa. Diz que é suspeito para falar. Não, mas eu sempre coloco isso. Os exemplos que eu dou são exemplos genéricos. Lógico que eu estava lá no Recife mesmo, eu estava falando do café, da cafeína como droga. E aí, quando acabou o evento, a responsável pelo coffee break falou, bom, então agora nós vamos nos drogar e depois nós voltamos para o evento. E eu achei isso bom, porque ficou claro que a pessoa não se sentiu ofendida. Ela não se sentiu obrigada a mudar imediatamente só porque o tema veio à tona. Ela conseguiu fazer brincadeira com o tema. Então é natural que muitos de nós ainda... se o UFC vende tanto, é porque muita gente assiste. Então eu não estou colocando isso como... E eu acho legal que o Dioclésio tenha falado isso aqui. Porque é desse jeito que nós vamos trabalhando os conteúdos, né? A verdade está na nossa cara, nós precisamos enxergar isso. Então tem esses caras fazendo brigas aí de 15 segundos ou 5 minutos, claro que eles têm uma preparação de vários meses, e um monte de gente querendo assistir, investindo dinheiro, e aí vai uma orquestra sinfônica tocar na praça de uma cidade e tem 150 pessoas assistindo. Por quê? Porque não temos ainda conexão com a sutilidade, nós gostamos da brutalidade, da violência. Isso é intrínseco, não é algo que possamos fazer de uma hora para outra. Então, nota do expositor. Kundalini é uma energia física de natureza neurológica concentrada na base da coluna. É um poder espiritual adormecido no osso sacro que só pode ser despertado por uma alma realizada de alto nível. Depois do despertar, a Kundalini atravessa 6 chakras que estão acima. É o poder espiritual ou físico primordial ou energia cósmica que jaz adormecida acima do primeiro chakra, o Muladhara, ficando no osso sacro, o centro de força situado na base da coluna. É a energia que transita entre os chakras, que são centros de energia do corpo físico. Por que eu coloquei o Kundalini? Voltando no slide de Joana. Os anelos que se concentram na região do baixo ventre, sincronizados na área sacral. São essas energias que ela está falando de transmutar. E aqui temos essa imagem. Nota do expositor também. Os 7 chakras, tá? Aqui são 2 imagens distintas com os chakras. O que nos interessa aqui? Nesta primeira imagem da esquerda, o chakra vermelhinho, ok? Este primeiro chakra, que é a conexão com a Terra. O Kundalini seria uma energia que fica repousando neste chakra. Quando esta energia alcança o chakra roxo aqui em cima, o 7º chakra, isso seria um ser integrado com o mundo espiritual. Isso seria um ser liberto, com o fluxo das energias totalmente desbloqueado.
Quando algum desses pontos está bloqueado, aqui nós vemos glândulas, ovário ou testículo, glândulas suprarrenais. Então, de acordo com a região onde se encontra o chakra, quando há um bloqueio de energias nessa área, ou um excesso de energias nessa área que não é trabalhado, há o adoecimento no órgão específico do corpo. Ok? Então, e aqui na imagem da esquerda seria esse chakra raiz. Por isso, na região sacral. Ok? Então, deste tema que a Joana está trazendo ali no livro. Quem quiser se aprofundar, pode estudar mais sobre Kundalini, porque este movimento não é um movimento que acontece da noite para o dia, eu reafirmo aqui, né, dos indivíduos que trabalham dentro dessa linha de pensamento. Se fosse possível mexer na Kundalini de uma hora para outra, isso provavelmente levaria ao caos. Né? O indivíduo enlouqueceria, o indivíduo perturbaria-se por completo. Isso é algo ancestral, isso é uma conexão com o espiritual, isso não é uma coisa que acontece e depois deixa de acontecer. Quando isso é alcançado, isso não desalcança, vamos por assim dizer. Isso seria, na visão do espiritismo, o anjo. Ok? Ele alcançou essa fluidez de energias entre todos os chakras, então o universo, que seria a representação do que é Deus e Deus em nós, consegue se comunicar através dele sem bloqueios, sem interferência de arquétipos, sem interferência de complexo, sem interferências materialistas, ele está integrado com o universo. Seguindo. Transmutando as energias deletérias, agora eu volto em Joana. Transmutando as energias deletérias em outras carregadas de aspirações criativas, entre travessões, reprodução biológica consciente e responsável, arte, cultura e ação enobrecedora, o ser diafaniza-se, saindo dos impulsos da animalidade para as conquistas da angelitude. Vejam bem, então isso confirma. Aqui embaixo tem o glossário. Diafanizar, tornar transparente, translúcido, claro, límpido. Ok? Transmutando as energias deletérias em outras carregadas de aspirações criativas. E como é que eu faço isso? Nos processos de reprodução biológica consciente e responsável, na arte, na cultura e na ação enobrecedora, eu me diafanizo, ou seja, eu me torno transparente, translúcido, saio dos impulsos da animalidade e vou em sentido às conquistas da angelitude. Compreendem? Então é modificar as energias. Como eu sempre coloco, as energias são neutras. Elas estão viciadas, elas estão densas, elas estão adoecidas. Eu não jogo essas energias fora e trago energias novas. Eu modifico elas para que sejam puras, para que sejam limpas. Mas continuarão sendo as mesmas. Por que isso é importante? Porque se eu retiro a energia que estava densa e coloco uma energia nova, toda a memória e a experiência dessa desaparece. Quando eu transformo a energia densa e animalizada em sublimada, todo o conhecimento e a memória que jaz com ela continua. Então, isso permite o crescimento. Se eu fizesse do outro jeito, depois de um tempo eu voltaria a cair, porque eu me esqueceria do sofrimento pelo qual eu passei. Tá? Então, a nossa experiência consiste em não jogar fora nada do que nós aprendemos, mas em modificar os nossos pontos de vista para que soframos menos com as interferências alheias e possamos causar maior conforto nas pessoas que nos cercam, em nós mesmos. Certo? Bom, isso que está entre travessões aqui, reprodução biológica consciente e responsável, eu fui buscar também no conceito de sublimação de Freud, ok? Mais uma nota do expositor. Artigo O Conceito de Sublimação na Psicanálise, escrito por Moisés dos Santos. A sublimação é o processo através do qual a libido se afasta do objeto sexual para outra espécie de satisfação. Com efeito, a sublimação propicia a possibilidade de atingir certo grau de satisfação sexual a despeito da defesa e pode ser considerada, grosso modo, como um alívio da pulsão.
A sublimação de uma pulsão implica que esta possa se satisfazer com objetos de substituição e também que uma satisfação imaginária ou simbólica possa se igualar com uma satisfação real. Vou explicar isso melhor. O Sebastião pergunta o seguinte: seria o caso de trabalhar as energias chakras a chakras? Da mesma forma que eu uso aquele exemplo do ciclo de experiência de Joseph Zinker, se nós formos pensar nos chakras do 1 ao 7, não adianta o 5 estar desbloqueado se o 2 está. Então é natural que eu tenha que fazer esse desbloqueio que começa no chakra básico, que é esse chakra aqui, o número 1. Tá? Então vamos pegar nas cores aqui, que fica mais fácil. É natural que eu tenha que começar com o vermelho, passar para o laranja, para o amarelo, senão não adianta, né? Se existe um bloqueio no laranja, o amarelo, o verde, o azul, o roxo e o lilás, eles ficam inutilizados, né? Então, para que a energia possa fluir completamente, ela tem que passar de baixo para cima, porque a energia que teoricamente vem de cima seria essa energia do universo. Para que eu me ligue ao universo, a minha energia tem que chegar a ele, e a minha começa da região sacral. Então não adianta que os outros estejam desbloqueados, que os outros estejam saudáveis, porque a energia não vai chegar. E como faz isso? Aí é que vocês vão ter que buscar. Porque vocês sabem que aqui é só a pincelada. Se gerou curiosidade, vai aprofundar, e aí já vem aqui no chat depois e traz. Bom, deixa eu falar mais um pouco de sublimação, que aí eu volto. O resultado da sublimação é o desvio da energia libidinal de suas metas originais e investida em realizações culturais ou em realizações individuais úteis ao grupo social. É um meio de reconciliar as exigências sexuais com as da cultura, por conseguinte, reconciliá-las com a sociedade ou reconciliar a sociedade com elas. Deixa eu ver se tem mais um. Mais um. Com efeito, as realizações artísticas, segundo Freud, não são uma simples projeção do artista, mas configura-se um esboço de solução dos conflitos psíquicos. Desta forma, as obras de arte ajudam a compreensão do conceito psicanalítico da sublimação, a capacidade de liberar energias que estavam investidas em figuras arcaicas para serem investidas em novas figuras. Mediante a sublimação, portanto, o desejo é transformado em ideal sublime. Certo? Então eu vou voltar lá em Joana. Olha, transmudando as energias deletérias em outras carregadas de aspirações criativas, reprodução biológica, arte, cultura, ação enobrecedora, o ser diafaniza-se, saindo dos impulsos da animalidade. Então é isso. Como é que eu transmudo essas energias? O conceito de sublimação de Freud, que primeiro veio como um mecanismo de defesa, ele nos diz o seguinte: eu tenho minha libido, que seria a energia sexual, que seria o mais próximo que a psicanálise chega do que é a Kundalini, tá? Sem citar o termo Kundalini. Eu estou apenas interligando os três temas, a parte espiritual, a parte oriental e a parte científica da psicologia. Quando eu movimento essa energia, ela é uma energia primitiva, ela é uma energia radical, porque está na raiz do meu embasamento como ser. Então ela tende a ser uma energia mais intensa, que se manifesta principalmente pela sexualidade, pelo desejo sexual. Antigamente, o desejo sexual poderia ser resolvido de qualquer jeito. Começar nos Homens da Caverna, quem viu aquele filme Guerra do Fogo sabe. A fêmea, né, porque não era nem uma mulher, mas a fêmea estava lá ajoelhada no rio, o macho chegava por trás dela e começava um ato sexual sem consentimento, nada disso. E ela também não tentava fugir, porque é totalmente instintivo, libidinal. Depois de um tempo começou a se desenvolver socialmente, mas ainda tinham aquelas invasões. Os vikings, os Cavaleiros das Cruzadas,
Eles invadiam, eles estupravam, então a mulher ainda tinha um trabalho de serviçal, né? Tinha mulheres que podiam ser abusadas como escravas e etc. Depois de um tempo, isso começa a virar um tabu, isso começa a ter limitações, isso começa a ter leis definindo. Então, quer dizer, significa que as pessoas diminuíram o desejo sexual? Não, tá? Mas elas tiveram que canalizar esse desejo para outras áreas. O HIV ajudou muito nisso. Se não fosse o HIV, as pessoas continuariam tendo relações sem pensar. Mas hoje a DST, às vezes, o indivíduo pensa duas vezes, o que já faz uma diferença grande em larga escala. Ok? Então, essa energia continua existindo, mas ela não pode se manifestar tão facilmente. Eu também não posso sair por aí falando que eu tenho desejo sexual o tempo todo. Então, essa energia é sublimada para algo que a sociedade aceite. E aí eu viro um artista, eu começo a pintar um quadro, eu componho uma música, eu começo a criar coisas maravilhosas, eu crio uma ONG, eu vou fazendo. Isso seria sublimação, então. Transformar uma energia que é primitiva e em sua origem libidinal e sexualizada em algo que possa ser usufruído pela sociedade e não apenas por mim. Porque no ato sexual quem está usufruindo sou eu e a outra pessoa. Se é que a outra pessoa está. Mas em um quadro, em um movimento artístico, a sociedade inteira pode se beneficiar daquilo que eu construí. Tá? Então, aqueles movimentos de carência, quando a pessoa está sozinha, tem desejo sexual, mas não tem com quem ter relação, ela vai lá e escreve um poema, ela vai compor uma música triste ou uma música feliz, vai para uma arte marcial. São nesses processos, então, que ocorreria a sublimação. Veja, arte, cultura, ação enobrecedora. Essa energia, então, ao invés dela deixar de existir, ela é canalizada para algo que é aceito socialmente. A sublimação propicia a possibilidade de atingir certo grau de satisfação sexual a despeito da defesa e pode ser considerada, grosso modo, como um alívio da pulsão. Como isso na prática? O indivíduo, por exemplo, que canaliza isso na criação de um evento, ele fala, eu vou montar uma feira de animais para adoção. Quando a feira termina, dos 200 animais que ele colocou, 150 foram adotados. O prazer que ele tem, segundo essa ótica, seria um prazer orgásmico. Ele se colocou em uma relação com a sociedade e teve um prazer imenso com aquilo. Ele vai embora satisfeito, ele vai embora feliz, ele vai embora com a sua autoimagem renovada, ele se sente confiante para seguir em frente, os mesmos sentimentos que vêm de um ato sexual bem sucedido. Tá? Então, é nesse sentido que ela funciona como um alívio da pulsão. O indivíduo sente o poder que normalmente era associado ao sexo, mas ele sente nas outras relações. Quando um advogado consegue ganhar uma causa, são nesses processos, assim, aquele prazer, aquela sensação de estar satisfeito. Tá? É nesse sentido que nós enxergamos a sublimação. Quando acaba de escrever o livro, de pintar o quadro, de compor a canção. Sublimação de uma pulsão implica que esta possa se satisfazer com os objetos de substituição e também que uma satisfação imaginária ou simbólica possa se igualar com uma satisfação real. Outro caso de ver isso, uma mulher que não consegue ter filhos, mas sai extremamente feliz quando volta de um orfanato, ou então que canaliza isso para ter gatos. Aí ela passa a ter 3, 4, 5, 10 gatos, porque o desejo de mãe dela que não foi realizado com um filho, vai se realizando com vários animais. E isso dá um prazer para ela. Não é a mesma coisa que ter um filho, mas as responsabilidades são as mesmas. Então, se fica doente, ela leva ao veterinário, se está com fome, ela dá comida, ela leva para passear. Tem gente que põe roupinha, compra caminha, e aí é nesse sentido que nós vamos entendendo o que é sublimação, tá? Não só na questão sexual, mas quando eu não consigo me realizar em uma área específica, eu transfiro essa realização para uma área simbólica ou imaginária e isso me dá uma certa satisfação. Então, se alguma vez na sua vida você, por exemplo, foi fazer uma caminhada, brigou com o seu namorado e foi fazer uma caminhada, e na caminhada você ficou discutindo com ele. Ah, se eu tivesse falado isso, a hora que eu chegar lá eu vou falar isso, porque quem você pensa que você é. Quando acaba a caminhada, você não quer mais falar para ele, porque você já falou. Ou seja, você sublimou.
A sua discussão foi imaginária, mas ela funcionou como real e te deu o mesmo prazer do que discutir com ele pessoalmente. Quando você chega, você está mais calma. Essa é uma das bases também do funcionamento da terapia, né? A pessoa vai para a terapia, resolve tanto problema que ela nem imagina, porque em parte ela também sublima. Tá? Ela transforma aquilo que é concreto, vive aquilo de uma forma imaginária ou em outra situação, como alguns workshops que fazem a pessoa dar soco em almofada, coloca uma cadeira vazia e fala, imagina a sua mãe aqui, tudo que você tem para falar para ela. A satisfação egóica, a satisfação psíquica é a mesma do que se a pessoa tivesse realizado aquilo concretamente. Escrever também é bom por isso. Deixa eu compartilhar isso aqui antes de encerrarmos. Cristiano, é bem por aí. Sou advogado, às vezes experimento sim essa sublimação, mas são bem difíceis e raras de acontecer. E é isso que dá o valor imenso para elas, né? Da mesma forma que nós vulgarizamos o ato sexual, nós podemos vulgarizar todas as outras coisas, tá? Então, quando o indivíduo escreve letras só por escrever, você tem essas pessoas aí que com um mês compõem um álbum com letras de um refrão e ficam milionárias. Mas o indivíduo que quer pensar no acorde, na musicalidade, né, nos tempos verbais, nas sílabas, esse indivíduo às vezes leva 2, 3 anos para lançar um disco, ok? Então, nós vulgarizamos o ato sexual. Depois que nos casamos, percebemos que não precisa de tudo aquilo. Então, você que está aí com 2 anos de casamento, quantas relações sexuais você tem por mês? E quando você estava solteiro, quantas você achava que precisava ter para se sentir homem ou para se sentir mulher? É nesse ponto que eu falo, então. Nós descobrimos que não precisa tanto de sexo. Mas quando estamos solteiros, parece que é o sexo que me dá o poder. Eu tenho um carrão, mas não adianta nada se eu não tiver alguém para ir comigo. Depois que isso passa, eu fico feliz porque o meu filho aprendeu a andar, eu fico feliz porque o meu livro vendeu, eu fico feliz porque a minha empresa está dando sucesso. Seria nesse ponto, então, a sublimação complementando o que Joana trouxe. Que é a partir daí que nós vamos experimentando sensações melhores. E para encerrar, durante esses comenos, na luta que se trava, a seiva do amor passa a nutrir com vigor o candidato, tornando-se-lhe, quando canalizada para as finalidades santificadoras, o recurso mantenedor das aspirações ditosas. Comenos aqui no glossário, instante, momento, ocasião. Então, durante esses momentos, na luta que se trava, a seiva do amor passa a nutrir com vigor o candidato, tornando-se-lhe, quando canalizada para as finalidades santificadoras, o recurso mantenedor das aspirações ditosas. Então, quando eu começo essa busca no sentido de crescer espiritualmente, baseado nos objetivos que eu tenho aqui como espírito, consciente deles, eu começo a experimentar o que é o amor. Então, naturalmente, é um amor próprio. Se eu transformo isso em egoísmo, em egocentrismo, eu vou cair de novo. Se eu direciono isso pela sublimação a questões maiores, aí eu cresço. Ok? Fazer a vinculação de que eu não estou aqui para seduzir, eu não estou aqui para ganhar admiradores, mas eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Nesse sentido, eu não me perco. E quando eu vinculo isso à sexualidade, aí a coisa degringola de vez, ok? Então fica aí a reflexão, o pensamento, para que na semana que vem nós possamos aprofundar um pouco mais no que é o amor, né? Que é onde o texto nos leva. Próximo encontro, dia 19, capítulo 5.3, Força Criadora, parte 2. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês, várias coisas engraçadas aqui. Então, muita satisfação de estar com vocês mais essa noite. A vocês da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud e do YouTube, muito obrigado. Desejo a todos uma ótima noite. E a vocês que abrilhantam, agigantam e transformam isso aqui em algo bem mais fácil, o meu muito obrigado também por estarem aqui pessoalmente. Com certeza, bombando o chat, Tielo. Muito obrigado à Rede Amigo Espírita pelo espaço. Nos vemos semana que vem ou amanhã, para quem faz os 2 estudos. Um grande abraço e muita paz.